Muito bem. Eu agora tenho aqui uma pequena apresentação para vocês sobre volume nas formações de candlestick. Então, em primeiro lugar, eu quero dar alguns princípios do volume para vocês. Eu preciso confessar que eu não sou um grande usuário do volume. Eu sei todos os conceitos, já estudei muito os conceitos, mas eu acho que eu considero o volume como um indicador, quer dizer, algo para onde eu vou procurar confirmar as minhas análises feitas nos gráficos de preço. E muitas vezes eu dispenso a confirmação, porque eu entendo que as indicações que eu tenho no gráfico de preço são tão claras, e eu não uso o volume disposto nos meus gráficos, porque eu considero a minha área de gráficos extremamente importante. Ela é muito cara para mim. E como eu só vou eventualmente usar o volume de quando em quando, eu não gosto de poluir a minha área de visualização de gráficos de preços, que é onde eu pratico basicamente a minha análise técnica, com o volume que eu só vou usar de quando em quando, né? Mas, eventualmente, quando se formam, o que eu vou estar mostrando a vocês, é uma hora em que eu visualizo o volume, porque eu gosto de confirmar o que nós estamos vendo em termos de volume. E eu quero dizer a vocês que eu vou dar os conceitos a vocês e depois nós vamos para as eventuais formações de cabeça e ombros que eu imagino estarem se formando agora, nós estamos testemunhando agora, e nós juntos vamos ver o que está acontecendo com o volume para ver se nós podemos tirar algumas conclusões baseadas nos conceitos muito simples que eu vou dar a vocês aqui agora sobre o volume. E o primeiro deles é o seguinte: basicamente, quando os preços rompem um nível importante de resistência, como esse aqui, o volume deve aumentar. Por quê? Ora, porque acima de um nível importante de resistência, minha gente, o que está posicionado? Ordens de stop. Ordens de stop das pessoas que estão vendidas nesse papel. Ou, eventualmente, até das pessoas que estão neutras e que percebem que o preço bateu aqui uma vez, caiu. Bateu na resistência outra vez, caiu. Bateu, caiu, bateu, caiu. E, de repente, bate e não cai, fura. Eventualmente, acende uma luz na cabeça das pessoas e as pessoas são compra. Junta-se isso com as ordens de venda, de compra em stop das posições de venda, e a gente vê que quando o nível de resistência é rompido, isso deve provocar um volume alto. Ademais, nós temos que também considerar que para que um nível de resistência seja rompido, é preciso que a força compradora liquide uma série de ordens de venda, porque afinal o que faz uma resistência? A quantidade de ordens de venda que ela chama, não é? Quando os preços chegam numa resistência importante, o que acontece? Um monte de gente tem tendência de vender. Então, um monte de gente tem tendência de vender na resistência. Para que essa resistência seja rompida, é preciso que a pressão de compra domine todas essas ordens de venda que estão abaixo da resistência, o que causa um volume grande de negócios. Quando a resistência é rompida, tocam-se as ordens de stop, acende a luzinha na cabeça das pessoas e sai mais uma grande quantidade de negócios. O resultado não pode ser outro, o volume aumenta. Significa que toda vez que aumentou o volume, rompeu a resistência? Não necessariamente. Infelizmente, esses conceitos de análise técnica não são rígidos, nem são regras que todos eles têm exceções. Isso é uma ajuda para quem está com dúvida se uma resistência foi rompida ou não. E eu confesso a vocês que os preços me dão uma certeza muito grande. Quer dizer, se eu tenho um nível de resistência, os preços rompem e fecham na máxima do dia, ou, digamos, um rompimento que eu gosto muito também, o preço fecha encostado, estou falando no gráfico diário, né? Mas até poderia ser num gráfico intraday. Os preços, por exemplo, fechariam encostados numa resistência importante. No dia seguinte eles abrem em gap e andam um pouquinho, mas fecham na máxima do dia. Puxa, isso para mim é o máximo, isso está claro como a luz do dia que a resistência foi rompida. Eventualmente, eu vou
consultar no gráfico para ver se aumentou o volume. Mas, vejam, quando eu tenho a resistência, dependendo também da resistência, dependendo de cada caso é um caso, né? Mas eu não me dou o trabalho de ir pesquisar para ir no volume e ver se aumentou o volume, porque eu já sei que se aumentou ou não aumentou, também para mim não faz muita diferença, tá? Mas então, basicamente, de maneira que se um nível for rompido e o volume aumenta, significa que provavelmente os preços estão indo na direção da tendência principal. Agora, quando os preços se movem na direção contrária ao da tendência principal, que nesse caso aqui seria de alta, tá? Quando os preços se movem no sentido contrário, o volume tende a diminuir. Então, movimentos no sentido da tendência são normalmente acompanhados por um aumento de volume. E movimentos no sentido contrário ao da tendência principal são acompanhados por uma diminuição do volume. Bem, primeiro problema para o analista. Ele precisa saber em que tendência se está. Porque se ele acha que os preços estão andando de lado, ou se ele não consegue visualizar se a tendência principal é para cima ou para baixo, ele não vai poder usar essa regra, né? Mas, considerando que nós sabemos para onde é a tendência, então, essas são as considerações a serem feitas, tá? Quando os preços estão no que nós eventualmente acreditamos poder ser uma formação de topo, como, por exemplo, eu estou acreditando que está acontecendo aqui no S&P, por exemplo, e aqui eu estou mostrando o gráfico diário do S&P para vocês, tá? Deixa eu limpar a área aqui para nós não termos influências. Então, eu estou achando, basicamente, que acontece aqui no S&P, atualmente, algo parecido com o que aconteceu aqui durante 2007. Ou seja, um processo de topo, que vai projetar os preços para baixo. Esse processo de topo, a gente pode chamar, se eu estiver certo, se esse nível for rompido e os preços realmente vierem cumprir a projeção da formação, que é basicamente a amplitude da formação de topo, né? Então eu demarquei aqui a amplitude e estou projetando ela a partir daqui para baixo. Isso daí, então se o nível de 1020 ou 1000, né, for rompido, eu estou imaginando que o S&P deve vir para 880, 860. Então, se acontecer isso de fato, e deixa eu ver uma coisa aqui. Indicadores, volume. Tá lá. Nós estamos visualizando o volume aqui agora do S&P e eu vou deixar apenas a formação, que eu estou achando que é a formação de topo, formação de cabeça e ombros, aqui aparecendo. Então, nós teríamos aqui o ombro esquerdo, e nós teríamos aqui a correção do ombro esquerdo, aí aqui nós teríamos a cabeça, e isso tudo aqui seria o ombro direito da formação. Tá? Muito bem. Nós agora vamos estudar o volume para vermos como o volume pode nos dar dicas sobre o fato de que isso é de fato uma formação de topo ou não. Por quê? Porque vamos ver exatamente o que acontece com base nesse conceito simples que eu dei para vocês. Tá? Antes disso, nós temos mais um exemplo aqui, que na verdade, ele é uma formação de cabeça e ombros invertido, mas eu ainda não falei dela. Só quero mostrar a vocês que, rompendo-se um nível de resistência, o volume deve aumentar. E quando a gente tem um movimento contrário à tendência principal, que agora seria de alta, o volume deve diminuir, como a gente está vendo aqui. Tá? Um outro exemplo
seria esse aqui, em que a gente tem uma grande acumulação, e quando se rompe aqui, quando a gente vê o rompimento do suporte, aumenta-se o volume também, e quando os preços se movem no sentido contrário ao da tendência, eles tenderiam a diminuir, e quando eles assumem de novo a tendência, eles estariam tendendo a aumentar aqui de novo. Então o conceito é esse, muito simples, no sentido da tendência, o volume aumenta, no sentido contrário ao da tendência, o volume tende a diminuir. Então vamos lá agora, então, temos mais um exemplo aqui ainda, os preços rompendo aqui o suporte de um triângulo descendente e aumentando o volume. Depois, quando os preços corrigem e fazem aqui o que alguns chamam de pivô de baixa, o volume de novo diminui e aqui, a partir daqui, o volume passa a tender a aumentar novamente. Tá? Bem, vamos falar agora da formação de cabeça e ombros e vamos ver exatamente o que acontece no volume em cada uma das situações da formação de cabeça e ombros. Tá? Aqui ombro esquerdo, cabeça, ombro direito. Vamos voltar de novo para essa formação daqui a pouco, mas vamos ver passo a passo. Ora, está se formando o ombro esquerdo de uma formação de cabeça e ombros. Quando se forma o ombro esquerdo, vejam, o mercado ainda está numa tendência de alta. O que deve se esperar? O que nós podemos esperar que aconteça? Como a correção que forma o ombro esquerdo é uma movimentação no sentido contrário ao da tendência, veja, o volume deve diminuir. Tá? Aí, quando a gente tem os preços na última perna de alta que forma a cabeça, o volume deve aumentar. Né? Agora, a diferença é que quando os preços caem para formar o fundo anterior ao ombro direito, o volume, ao invés o volume, não, peraí, quando os preços caem, sim, o volume ainda cai. Só que quando os preços sobem para fazer o ombro direito, o volume continua caindo, tá? E a gente percebe que o topo do volume do ombro direito foi consideravelmente inferior ao topo do volume do ombro esquerdo. Então a gente tem o que também alguns poderiam chamar de divergência. O volume sendo um indicador, a gente tem uma divergência no sentido de que nos preços nós temos topos consecutivamente mais altos e aqui no volume nós temos topos consecutivamente mais baixos. Isso indica divergência. Tá? Mas, basicamente, a indicação que o volume nos dá é que no ombro direito não aumenta o volume, como normalmente acontecia durante toda a tendência de alta. Durante toda a tendência de alta, toda vez que os preços subiam, aumentava o volume. Ó. Aqui os preços estão subindo, está aumentando o volume. Aqui os preços estão subindo, também está aumentando o volume. Aqui, quando fizeram a cabeça, os preços estavam subindo, também estava aumentando o volume. E aqui os preços estavam subindo e não aumentou necessariamente o volume. Tá? E mais, quando esse nível é rompido, aí a gente sim tem um aumento de volume, e quando os preços corrigem, aí a gente tem uma diminuição do volume. Tá? E finalmente, quando os preços aceleram, depois de terem feito a sua última correção e definido, né, em termos da formação de cabeça e ombros, a gente chamaria isso aqui de reta de pescoço. Esse aqui é a correção que costuma acontecer muitas vezes. Depois dos preços romperem a reta de pescoço, eles voltam a se aproximar da antiga reta de pescoço, encontram resistência nesse nível. Tá? E posteriormente, então, os preços caem, e aí eles estão, entendam, assumindo a tendência principal do mercado, que agora é de baixa, e por isso a gente vai estar vendo um aumento do volume. Tá? Analogamente, na formação de cabeça e ombros invertido, nós teríamos os preços aqui formando a cabeça com o aumento de volume, tá? Aqui na formação, na queda que forma o ombro esquerdo, nós temos um aumento de volume também, a formação da cabeça nós temos um aumento de volume, mas depois, quando os preços caem, a gente tem de novo um aumento de volume, a gente começa a ter um aumento de volume com os preços caindo. Perdão, a gente
quando os preços caem, ao invés de a gente ter um aumento de volume como nós tínhamos tido durante a tendência toda, a gente não tem esse aumento de volume e por outro lado, quando os preços sobem dessa vez, depois de terem deixado o ombro esquerdo aqui, aí sim aumenta o volume. De tal maneira que, se então nós estamos na dúvida se uma acumulação é um topo ou é uma formação que vai dar continuidade ao movimento de baixa, aqui nesse caso. Então nós temos que observar o que está acontecendo com o volume quando nós temos esses movimentos no que seria o sentido contrário ao da tendência, né? Então, se os volumes que vinham subindo toda vez que os preços caíam, agora eles sobem quando os preços estão subindo, significa que a tendência principal está virando para a tendência de alta. É basicamente isso, tá? Aqui de novo, que é esse aqui, ó, em que a gente vê então, né? O volume aumentando, quando forma o último ombro, o primeiro ombro, os preços caindo, e aí o volume cai. Aí, quando os preços vão fazer a cabeça, você já não tem uma alta, igual a que você teve quando foi fazer o último topo. Opa, já é sinal de alerta. Os preços subiram e o volume continua a cair. Aí, quando os preços, depois de fazerem a primeira cabeça, eles caem, vejam, os preços sobem. Perdão, o volume sobe. Então, agora o volume passou. Primeiro, ele não subiu quando os preços subiram, o que normalmente ele fazia na tendência de alta, e agora, quando os preços caíram, sobe o volume. Aí, os preços sobem para fazer o ombro direito e o volume cai, quer dizer, inverte o processo. Então, em função disso, a gente pode ter mais certeza de que essa converter. Tá? Então, é basicamente isso, e eu estou colocando aqui o meu e-mail, e quero dizer a vocês que eu respondo e-mail, principalmente se vocês tiverem uma postura de analistas. Se me mandarem figuras no e-mail, gráficos no e-mail, a gente responde. Se eu não puder responder, nossa equipe de analistas vai estar me ajudando a responder. E terei muito prazer em responder as dúvidas de vocês e saber dos comentários, das críticas e sugestões também. Então, o meu e-mail é fbotelho, F de Fausto Botelho, @enfoque.com.br. Muito bem. Agora eu vou falar para vocês rapidamente. Não, agora sim, agora nós vamos colocar o que nós aprendemos em prática nessa formação que eu entendo ser uma formação de cabeça e ombros. Tá? Então vamos lá. O que é que estava basicamente acontecendo na formação do último ombro aqui, ó. Eu vou traçar uma retinha aqui, depois vou mostrar a você. Não, peraí, essa reta tem que ser mais destacada. Ó, vamos ver quando aconteceu isso. No último ombro. Aí os preços caíram depois do último ombro e o volume caiu. Então está tudo nos conformes da tendência de alta, tá? Estão vendo aqui, ó? Lá em cima o volume, os preços estão caindo e o volume está caindo. Por quê? Porque a tendência é de alta e essa queda nos preços é no sentido contrário ao da tendência. Quando a gente tem os preços se movendo no sentido contrário ao da tendência, cai o volume. Agora, vejam, o volume, o mercado subiu para fazer o que eu entendo ser a cabeça dessa formação de cabeça e ombros, e os preços e o volume não subiu. O volume ficou mais ou menos na mesma. Subiu um pouquinho, mas subiu menos do que no ombro direito, tá? Agora que vem o interessante. Quando os preços tiveram essa queda, que normalmente fazia com que o volume caísse, vejam o que aconteceu. O volume subiu. Tá? Daqui para cá, o volume subiu. Teve uma alta considerável. A gente podia pôr isso daqui para cá. Nós estamos vendo um aumento de volume aqui. Teve esse pico de volume aqui. Aí, quando os preços subiram, que foi durante esse período aqui, os preços subiram, né? Vamos ver o que aconteceu com o volume nesse período. Os preços ficaram mais ou menos como eles estavam aqui no período da alta, né? Não tivemos muita indicação.
Mas essa última alta aqui, nessa última alta, os preços estavam caindo, ó. Isso é importante. Que é esse período aqui, ó. Nesse período aqui, os preços caíam. Estão vendo? Ó, eu estou pondo o cursor aqui nesse fundo e estou mostrando a vocês que essa última alta aqui, que formou um dos topos do que eu acho ser o ombro direito, nós tivemos uma redução do volume. E aí, quando os preços caíram, olha, minha gente, eu prometo para vocês que eu estou fazendo isso pela primeira vez. E vejam como tá exatamente nos conformes com relação a esses conceitos que eu apresentei a vocês, né? Então agora nós vamos ver esse período em que os preços caíram, o que aconteceu com o volume. Aconteceu isso, minha gente, ó. Aconteceu exatamente isso. Um aumento no volume. Ou seja, então nós estamos vendo a transformação no S&P de uma situação em que, quando os preços subiam, o volume subia, e quando os preços caíam, o volume caía, para uma outra situação que agora, quando os preços caem é que o volume sobe, quando os preços sobem, o volume diminui. E isso caracteriza uma tendência principal de baixa. Tá? Vamos ver de novo aqui, ó. A partir desse que eu entendo ser o segundo topo do ombro direito. Então, nesse período, o que aconteceu com o volume? O volume não subiu necessariamente, diminuiu. Ou ficou mais ou menos estável. Ó. A gente podia pôr isso aqui. Né? Ele ficou de estável para... não, na verdade, na verdade é mais dramático, porque ele veio de lá, né? Ó, vejam, esse topo coincide com o fundo do mercado. Esse topo do volume coincide com o fundo. Ou seja, a partir do momento que os preços começaram a subir, o volume está mostrando que está caindo. E agora aqui o que acontece? A partir desse fundo aqui, nós temos uma... É preciso ter um pouco de imaginação também para ficar vendo isso aqui, né? Nós não temos no Terminal Enfoque, mas isso pode ser feito com as nossas metafórmulas. O volume como um indicador, né? Então, se ao invés de um gráfico de colunas, nós pudéssemos só um gráfico de fechamento do volume, nós estaremos vendo isso aqui com mais nitidez, os preços subindo. Ó, e vejam, isso aqui está acontecendo exatamente quando os preços estão caindo, tá? E agora, de novo, puxa vida, que coisa incrível. De novo, a partir desse ponto, os preços começaram a subir, né? Nessa última alta do S&P, nós estamos vendo de novo os preços caindo. Nessa última alta do S&P, nós estamos vendo o volume cair. E junte-se a isso o fato de que, logo após o rompimento dessa resistência... sim... Felipe veio me avisar que era eu e não o gráfico, como vocês devem ter percebido, claro. Então só para mostrar aqui essa última alta do S&P com o volume também caindo, né? E junte-se a isso o fato de que logo depois dos preços terem rompido aqui a resistência a 1100, uma importante resistência, eles romperam a resistência do último dia 3 de setembro, né? E aí, o que aconteceu? Os preços romperam essa resistência hoje, romperam a resistência a 1100, romperam essa resistência a 1105 e fecharam muito mais próximos da mínima do dia do que da máxima do dia, né? Que é uma indicação de reversão, né? Isso aqui esse candle que eu estou destacando é uma estrela cadente, né? Esse candle destacado aqui nesse círculo vermelho agora, que é o candle de hoje. Muito bem, então, vejam, isso é mais uma
técnica de análise que está indicando para o mesmo lado. Quer dizer, uma técnica mais apurada, a gente está usando o volume aí agora para nos mostrar que essa acumulação dos últimos meses, e eu chamo a atenção de vocês para o fato de que essa é uma grande acumulação. Nós estamos vendo aí a formação, se eu estou certo, nós estamos vendo a formação de um cabeciombus, não de um grande cabeciombus. Uma grande formação de cabeciombus implica que embaixo do seu nível de suporte, e no S&P esse nível é 1110, existe, minha gente, uma infinidade de ordens de stop. Existiriam, no meu entender, ordens de stop do mundo topo, do mundo todo, colocados aqui abaixo de 1120, 1110. Especificamente, eu estou falando do SP diário, o mínimo que o mercado atingiu nessa formação, eu acho que pode ser considerado aqui o nível mínimo do dia 1º de julho, que foi 1010,91. Então, eu acho que se nós virmos o S&P nos próximos dias ou semanas, se nós virmos o S&P aí abaixo de 1110, nós estaremos vendo ele provavelmente no mesmo dia abaixo de 1000 e nós estaremos vendo o mercado iniciar um processo de baixa que pode ser violento. Pode ser violento porque quando os preços ficam numa acumulação por muito tempo, eles vão acumulando uma energia potencial, que são justamente as ordens de stop que ficam abaixo do piso dessa acumulação, e essas ordens de stop, quando tocadas, elas têm um poder de mandar os preços para baixo muito rapidamente, com uma força muito grande, né? Então, é isso aí.